Senhor, queremos nos apresentar a Ti nesta manhã para iniciarmos, Senhor, o nosso culto de louvor e adoração ao Teu nome, pois a escola bíblica também é um culto de adoração ao Teu nome, já que estaremos aqui tratando de assuntos concernentes à Tua palavra, e por isso pedimos a presença do Teu Espírito, pedimos a Tua ajuda, pedimos o Teu auxílio, pedimos, Senhor, um descanso no nosso coração, no sentido de que possamos aprender mais da Tua palavra nesta manhã e compartilhar uns com os outros da alegria de estarmos na Tua casa e aqui então participarmos do ensino da Tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus, cerca-nos da Tua presença, guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, aqueles que estão a caminho, que o Senhor os traga debaixo da Tua guarda, da Tua proteção. Fica conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos. Já Te agradecemos por tudo que falaremos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 11. Atos 17, versículo 11. Acharam? Tem Atos aí na sua Bíblia, né? Atos capítulo 17, versículo 11, diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Esse texto nos quer dizer, meus irmãos, que os da cidade de Bereia, quando algum pregador ia até a cidade de Bereia pregar a palavra, eles ouviam a palavra, mas eles não só ouviam a palavra, como eles também confirmavam aquela palavra com o que eles tinham de texto da Bíblia em suas mãos. No tempo deles não havia Bíblia, mas haviam fragmentos, haviam ensinos, eles já tinham uma experiência em relação às Escrituras, e portanto, quando eles ouviam um pregador, eles julgavam aquilo que eles estavam ouvindo. Em resumo, quando nós ouvimos a pregação das Escrituras, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo ensinados na palavra de Deus, e como bons alunos, nós não vamos apenas nos alimentar do que estamos recebendo, mas nós vamos também, meus irmãos, vamos julgar aquilo que estamos recebendo. E nós, os cristãos, temos o nosso ponto de julgamento, nós temos a nossa palavra de julgamento, que é justamente as Escrituras. Então, se um pregador, ele aplica a palavra de forma equivocada, de forma com que aquilo que ele fala não é aquilo que o texto diz, então nós sabemos que ele não está aplicando uma boa teologia. E falo isso porque, meus irmãos, quem tem participado conosco aqui do curso de teologia, já na primeira aula, quando nós fizemos uma introdução à teologia, eu disse aos irmãos que todos nós, independente da nossa classe, grau de instrução, posição na igreja, todos nós, todos aqueles que abrem as Escrituras, lê um texto e interpreta aquele texto, ele está fazendo teologia. Ele
já é um teólogo, pode não ter diploma, pode não ser de formação, pode não ser formado, né, num cursinho de teologia básica ali da esquina, pode nem ter iniciado suas aulas de CETEB ainda, mas ele, a partir do momento que lê um ponto, uma parte, um versículo, uma frase das Escrituras, e ele identifica-se e aplica aquela palavra à sua vida, essa pessoa então ela já está fazendo teologia. Então, a partir de hoje, meus irmãos, nós não vamos estudar teologia, isso só às terças-feiras, mas vamos fazer teologia. Por que vamos fazer teologia? Porque vamos passar mais alguns meses estudando as Escrituras, mas agora com um novo desafio, que é o desafio de ser igreja. Então, nessa nova revista, nós vamos ver tudo aquilo que se relaciona com a vida de igreja. O que é uma igreja? O que é fazer parte de uma igreja? O que é ser membro do corpo? O que é participar da Assembleia dos Santos? O que uma igreja faz? O que ela deve fazer? Qual é a missão dela? Então nós vamos ver ao longo dos próximos meses, nós vamos ver tudo aquilo concernente à vida e ao desafio de viver uma vida na igreja, de viver uma vida como membro de um corpo, membro de uma igreja. E como primeiro desafio, nossa primeira lição, primeira aula é a teologia que Deus aprova. E aí pergunto a vocês, qual é a teologia que Deus aprova para vocês? Hein? Qual é a teologia que Deus aprova? Exatamente, é aquela que revela-nos o que? O estudo da palavra, é aquela que fala da sua palavra, porque aquilo que fala de outra coisa não é teologia, já começa por aí, né? Porque o que é a teologia? É ali o conhecimento, o estudo do Senhor, é uma busca, uma procura por conhecer o Senhor, e portanto, quando nós fazemos teologia ou estudamos teologia, o que estamos fazendo? Nós estamos buscando conhecer a Deus, nós estamos buscando uma intimidade com Deus, estamos buscando o Senhor face a face através da sua palavra. E o autor da revistinha, ele nos apresenta alguns contextos já na sua introdução. Ele nos deixa, entre aspas, né, indiretamente uma pergunta, que é como você enxerga a sua religião, como nós enxergamos o cristianismo, com que régua de medir nós enxergamos o cristianismo? É com a régua de medir do mundo? O mundo nos ensina o que é ser cristão? Não, né? Por quê? Porque a régua de medir do mundo é uma régua de medir imoral, antiética, idólatra e por aí vai. Diferente da nossa vara de medir, diferente da nossa régua de medir, diferente, meus irmãos, daquilo que pensamos como cristãos. Então nós enxergamos a nossa religião, enxergamos o cristianismo em primeiro lugar como a palavra da verdade, como a religião da verdade, a religião que revela a verdade a todos. E não só isso, além de revelar a verdade, essa verdade é uma verdade que nos transforma, é uma verdade que atua na nossa razão, no nosso coração, de forma a mudar os nossos pensamentos, a mudar o nosso coração, a mudar toda a nossa vida. Mas ele também deixa uma outra pergunta: como você gostaria que a sua religião fosse? E é aí, meus irmãos, que entram os problemas referentes à aplicação das Escrituras ou à aplicação da teologia das Escrituras. Por quê? Porque, via de regra, ou de vez em quando, melhor dizendo, nós queremos pegar um texto e adaptar ele ao nosso coração. A gente quer pegar uma passagem bíblica e dizer, bem, ela não diz isso aqui. Na verdade, ela quer dizer isso porque a gente procura sempre pegar um texto bíblico para adaptar ele aos desejos do nosso coração.
Adaptar Ele no sentido de encobertar os nossos pecados, aliviar a culpa pelos nossos pecados, né? Uma coisa interessante, quando alguém peca, a primeira coisa, e essa pessoa confessa o seu pecado, conversa com outra, né? Sempre no meio da conversa vai ter um assim, mas no fundo, todos nós pecamos, né? Ou seja, se utiliza da Escritura para tentar de alguma forma aliviar a sua culpa pelo pecado, ou tentar traduzir que aquele pecado não foi tão assim, tão pesado, né? Tão talvez imoral, antiético, tão antibíblico quanto de fato ele é. Então, um cuidado, meus irmãos, que nós devemos ter com a nossa vida de fé, com a nossa vida espiritual, é não tentar enquadrar as Escrituras naquilo que pensamos. As Escrituras não estão nem aí para o que nós pensamos. Deus, meu irmão e minha irmã, não está nem aí para o que você pensa. O que importa é o que Ele nos transmite, o que importa é a sua revelação, o que importa é a sua verdade. E é por isso que as Escrituras têm o poder de transformar a vida do ímpio numa vida santa, numa vida para com Deus, numa vida de intimidade com o Senhor, porque tudo aquilo que pensávamos, tudo aquilo que achávamos, nada disso importa para as Escrituras. Então, repito, nós não podemos de forma alguma tentar adaptar as Escrituras à nossa vida, aos nossos pensamentos, aquilo que o nosso coração deseja. Mas, meus irmãos, infelizmente, muitos cristãos querem o quê? Uma vida mansa, querem uma vida light, não querem passar pelos sufocos que a fé nos convida, né? Não querem passar pelas tribulações que a esperança em Cristo nos convida a passar. Querem ter uma vida mansa, querem ter uma vida tranquila, né? Ou seja, a partir deste desejo de ter uma vida light, uma vida mansa, começam a começam a adquirir ou começam a se alimentar daquilo que a gente chama de mente aberta. Você sabe o que é uma mente aberta aí no mundo, né? É uma mente que topa tudo. Tudo, não tem problema nenhum nisso. Domingo eu estou na igreja, e lá na igreja eu expio meus pecados, louvando, ouvindo a palavra, tomando santa ceia. Não tem problema nenhum nisso. Segunda-feira, volta tudo. É o crente mente aberta, é o crente politicamente correto. Não posso falar isso aqui no meu trabalho, porque se eu falar eu vou ter um problema, vou ser demitido, e todo mundo no seu trabalho sabe que você é crente, né? E aí quando surge aquele assunto do politicamente correto, você acaba até concordando com eles só para não ter problema na discordância. Ou seja, nós precisamos, meus irmãos, aprender a discordar com amor, a discordar com educação, a discordar com fineza. Não é discordar apontando o dedo, não é discordar julgando, não é discordar brigando, não é discordar dizendo você está errado, quem está certo sou eu, né? Não é isso. A palavra não nos convida a isso. A palavra nos convida a sermos como Jesus era, fino, educado. E de vez em quando ele falava lá raça de víboras, né? Mas aí você guarda o raça de víboras para você, porque ele veio para morrer mesmo, né? Não é o seu caso, quer dizer, um dia vamos morrer, mas não viemos morrer na cruz para nos sacrificarmos por ninguém, né? Então, e ali também Jesus estava dando exemplos para nós do que não é um bom cristianismo, do que não é um bom crente. Então assim, meus irmãos, esses crentes mente aberta, vida mansa, politicamente corretos, acabam o quê? Acabam não se constrangendo no dia a dia, porque afinal de contas, tudo para eles é normal, tudo para eles está de boa, tudo para eles está tranquilo. Não vou chamar a atenção do meu filho, eu não vou aqui tentar conduzir o meu marido a uma santidade, eu não vou tentar aqui alertar a minha esposa que ela está indo por um caminho errado. Não vou ficar quieta, é melhor, que eu não arrumo problema, ninguém depois vai perturbar minha cabeça, não vou ter briga nenhuma, então é melhor ficar na minha, né? Não é bem assim, mas, repito,
Tudo tem uma forma de você fazer. Nesse contexto, então, meus irmãos, acabamos por fazer teologia. Certos ou errados, em nossas posições, estamos sempre fazendo teologia, porque tem a boa teologia e tem a má teologia. Quantos sobem nos púlpitos aí domingo após domingo e fazem má teologia? Ou seja, aplicam as escrituras de uma forma equivocada, aplicam as escrituras naquilo que elas não dizem, e aí começam a inventar do seu coração, da sua cabeça, um monte de coisas que em nenhum momento está registrado nos textos bíblicos. Assim, há um chamado ao entendimento de se fazer teologia de modo responsável, bíblico e cristão. Então, meus irmãos, quando nós estudamos as Escrituras, nós procuramos estudar as Escrituras para estabelecer no nosso coração o que é a verdade, para que aquela verdade, para que a palavra de Deus, ela continue a sustentar uma cosmovisão celestial, uma cosmovisão no nosso coração referente e afeta a Cristo, que atenda aquilo que as Escrituras nos transmitem, atenda a verdade que é transmitida para nós quando nós abrimos o texto bíblico e fazemos, portanto, a leitura das Escrituras. Então, uma igreja, ela sobrevive, meus irmãos, por intermédio da palavra. Uma igreja saudável é uma igreja que aplica uma boa teologia. Uma igreja saudável é uma igreja que aplica a verdade das Escrituras. Uma igreja saudável não é uma igreja que o pastor sobe no púlpito para falar da vida dele, para falar da vida da mulher, do filho, do tio, da mãe, do pai, não. Uma igreja saudável é uma igreja onde a palavra é pregada a partir do púlpito, onde às escrituras é dada a sua devida importância, onde o centro principal do culto é a palavra, não é o louvor, não é dízimo, não são os momentos da oração, porque em que pese todos esses momentos serem importantes e cada um ter a sua importância dentro de um culto público, mas o mais importante no culto é aquilo que de fato vai nos confrontar, é aquilo que de fato vai mexer com o nosso coração, é aquilo que vai trazer ao nosso coração a verdade. Para quê? Para que essa verdade venha a agir como uma vassourinha no nosso coração, limpando toda a sujeirinha que ainda está ali dentro. Então só a palavra faz isso, meus irmãos. O louvor não faz, porque o louvor é algo de nós para o Senhor, é o Senhor que recebe o louvor, não somos nós. O momento de dízimos e ofertas, nós estamos ali sacrificando, ofertando ao Senhor, né, o fruto das bênçãos que Ele tem nos concedido todos os meses. No momento das orações, nós estamos ali nos colocando na brecha, intercedendo pelas vidas de outros, intercedendo pela igreja, pelas famílias, pelos enfermos, pela transformação de vidas. Mas no momento da palavra, meus irmãos, a palavra, ela contém todo o culto público em si, porque a palavra tem louvor, a palavra fala de dízimos e ofertas, a palavra tem oração, a palavra ela abraça todo o culto. Então no momento da palavra é que nós de fato somos abençoados no culto público. E a revista continua aí com o primeiro item, que é a fonte da teologia. Qual é, meus irmãos, a fonte primária, então, da nossa teologia? Qual é a fonte primária, então, a primeira fonte em que nós aplicamos a teologia? Qual é o alicerce principal da teologia? É a palavra, né? É a Bíblia. É dela que emana toda a verdade, é dela que emana o poder de Deus, é dela que emana o conhecimento de Deus, para que nós então possamos sair da igreja aqui e aplicar. Quando você prega as Escrituras a alguém, quando você fala de Cristo para alguém, quando você fala de Deus para alguém, sabe o que você está fazendo? Teologia. Você está ensinando a palavra a outra pessoa. Então, meus irmãos, todos nós somos teólogos. Você querendo ou não, você é um teólogo. Repito, pode não ser por formação acadêmica, pode não ser através, por enquanto, lá do CETEB, ou de um cursinho de esquina aí qualquer de teologia, qualquer no sentido de ser bom, né? Não qualquer no sentido de ser mal.
Mas todos nós fazemos teologia todas as vezes que abrimos as Escrituras e falamos da palavra de Deus para alguém. É dela então que emana toda a fonte de nosso conhecimento de Deus. Ela é a revelação de Deus, a boca de Deus falando ao seu povo. Apesar de ter sido escrita por homens, e essa é uma desculpa que o mundo arruma, né? Mas a Bíblia foi escrita por homens. O que Deus tem a ver com isso? Homens erram, homens falham, homens pecam. Você acha então que não tem nada de errado nas Escrituras? Sim, elas foram escritas com as mãos de carne e osso, né? De carne e osso por homens. Mas, meus irmãos, a verdadeira mão que escreveu as Escrituras é a mão do nosso Pai Celeste, né? A verdadeira mão que escreveu a Bíblia é a mão de Deus. Ela não é, em primeiro lugar, a experiência ou o produto de experiências religiosas desses homens, mas Deus vai levar esses homens a experiências também, que no fundo acabam por se transformar naquilo que nós conhecemos como a Bíblia. Mas a Bíblia não é fruto de um entendimento pessoal deles, porque se fosse fruto de um entendimento pessoal deles a respeito de uma cosmovisão cristã, a respeito de Deus, eles certamente escreveriam coisas que não deveriam ter escrito. Portanto, as Escrituras foram misteriosamente reveladas a esses homens, e esses homens se sentavam lá nas suas escrivaninhas do passado, com o seu tinteiro, com os seus métodos de escrita, e ali então, meus irmãos, aquilo que lhes era revelado, combinado com as suas vidas, com o contexto histórico, com os acontecimentos do seu tempo, eles iam e colocavam, escreviam. Isso tudo no futuro se tornou o cânon bíblico, se tornou a palavra. Ou seja, a Bíblia não é uma palavra de homens, mas ela é uma biografia de Deus, escrita por Deus. Ele mesmo escreveu. Em Atos 17:11, nós vimos lá no início este versículo. O apóstolo Paulo, ele expressa sua satisfação em conhecer os bereanos na sua passagem em Bereia. Aqui o autor de Atos escreve que eles eram crentes, honestos, perseverantes, que não se desviavam das Escrituras, e o melhor de tudo, tudo que eles ouviam, eles julgavam. Eles não ouviam, não paravam lá num domingo à tarde. Já estive na igreja de manhã, mas vou ouvir uma palavra agora à tarde também. Tem nada para fazer? Hoje não tem jogo do Flamengo, né, Adalberto? Tudo bem, Adalberto? Tudo bem, né? Hoje não tem jogo do Flamengo, então eu vou aqui botar lá no YouTube, escolher um canal cristão e vou ouvir uma palavra. Então ele vai lá, abre sua Bíblia, né? Você abre sua Bíblia no domingo à tarde, senta lá, cruza a perninha, e se não bater aqueles sonos depois do almoço, né? Você está lá vendo e ouvindo o pregador. Aí você está lá no texto, e ele está falando, você está olhando para o texto, o que ele está falando está aqui. Ou então, não, o que ele está falando não tem nada do que ele está falando está aqui. O que ele está falando? Não estou entendendo nada, né? Então assim, meus irmãos, assim nós devemos também julgar aquilo que as Escrituras transmitem através de um homem ou através de uma mulher. Os bereanos, portanto, era um povo que não só eram ávidos por ouvir a pregação, mas como eu disse, como o texto diz em Atos 17:11, eles também julgavam o que ouviam à luz das Escrituras. Eles apenas não só ouviam e, o que eu estou ouvindo está bom, está satisfazendo o meu ego, está me fazendo bem, está mexendo com a minha autoestima, então está tudo certo. Não, os bereanos olhavam para as Escrituras e eles julgavam aquilo que eles estavam ouvindo. Por quê? Porque eles eram estudantes da palavra. Eles estudavam as Escrituras com afinco, eles procuravam conhecer a Deus todos os dias, e ainda que fosse Paulo, ainda que fosse Pedro, ainda que fosse qualquer um dos apóstolos que estivesse lá em Bereia pregando a palavra, eles estariam atentos e estariam julgando cada palavra pronunciada pelo apóstolo Paulo, por Pedro, por Tiago, por João.
por qualquer um deles. Imagina o Alessandro lá, né? Eu estava lascado. Aí que eles iam me julgar mesmo, né? Mas infelizmente, meus irmãos, hoje em dia, muitos não avaliam o que ouvem e acabam por aceitar e se alimentar de qualquer palavra ministrada. E meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: um simples passeio de 20 minutos pelo YouTube, você fica, como diz um amigo meu, ô Letícia, bom, revela, você fica abisbocado. Você fica abismado e de boca aberta, é o significado de abisbocado. Abismado de boca aberta, com as coisas que você ouve de pregadores e pregadoras do YouTube. Então, cuidado. O que nós devemos aprender, meus irmãos, em relação a uma boa teologia? Que nós devemos nos atentar quando ouvimos a palavra sendo pregada. Os nossos ouvidos devem estar, né? As anteninhas devem estar ligadas em quê? O autor da revistinha, ele nos traz 7 posições, 7 pontos, 7 características de uma boa teologia. A primeira delas ela é precisa e correta. O que isso quer dizer? Quando a verdade de Deus ressoa em total conformidade com o que está escrito em sua palavra. Ou seja, quando eu venho aqui e abro, vamos usar o nosso texto, abro em Atos 17, versículo 11, e começo a falar dos crentes em Tessalônica e em Bereia, eu vou falar do que em relação àquilo ali? Eu vou falar que eles eram crentes que liam as Escrituras, que estudavam a palavra de Deus, eram crentes que conheciam o Senhor. Então eu vou pegar aquele texto em Atos 17 e vou aplicar ele à igreja. Eu vou contar a história daquele povo, eu vou dizer o que acontecia no tempo daquele povo, eu vou falar o que a Escritura está me dizendo, e no final eu vou aplicar isso à vida da igreja. Eu vou dizer, meus irmãos, nós precisamos ser reconhecidos como um povo bereano, precisamos conhecer as Escrituras, precisamos nos apoiar na cosmovisão bíblica, precisamos, meus irmãos, olhar para as Escrituras não só como fonte de alimento e transformação, mas também fonte que alimenta e transforma outras vidas. Então nós precisamos conhecer para falar, precisamos aprender para ensinar, precisamos então ser comunicados para comunicar. E se nós aprendemos errado, nós ensinaremos errado. Então nós devemos estar atentos para que toda pregação ela tem que ser precisa e correta. Eu não posso fugir daquilo que o texto me diz, porque todo pastor, ele deve ser por ofício um mestre, ele deve ser por ofício um professor. Antes dele sapatear, antes dele dar cambalhota, antes dele bater palma, antes dele pular no púlpito, antes dele fazer tudo o resto que alguns pastores fazem, ele em primeiro lugar ele tem que sentar lá na casa dele, de frente para a escrivaninha, de frente para a mesa de estudo dele, e passar horas ali estudando o texto, para poder aplicar esse texto à igreja. Isso, meus irmãos, é pregação, isso é boa teologia. Então, ela precisa ser precisa e correta. Em segundo lugar, ela precisa ser teorreferente. Ou seja, o que é teorreferente? É uma referência a Deus. Ela precisa ser precisa naquilo que ela aponta, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo, meus irmãos, de se pregar a palavra de Deus? É glorificar a Deus. Todos que pregam as Escrituras glorificam ao Senhor na pregação das Escrituras. Cristo é glorificado na pregação das Escrituras. Então o objetivo de todo pregador é transmitir o que? A verdade de Deus. É transmitir a verdade das Escrituras. É ensinar ao povo a aprender do Senhor. É ensinar o povo a andar conforme as Escrituras. É de fato um serviço pastoral, porque é um serviço de guiar suas ovelhas para andarem no caminho da verdade. Então, teorreferente significa que é o que? É uma teologia que aponta para um objetivo além de si mesma, ou seja, ela liga
toda a criação a Deus. Ela liga todas as coisas ao Senhor. Já viu alguém pregar a Bíblia sem falar da Bíblia, sem tocar no nome de Deus, sem nem mesmo falar de Cristo? Eu já. Terceiro, ela é doxológica. O que significa isso? Ela glorifica a Deus. Vocês já viram nos textos bíblicos, quando chega normalmente assim no final de um livro, aí vem assim, doxologia. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o final. No final, o escritor de algum livro, ele diz assim: glorifico a Deus, adoro ao Senhor, isso tudo que eu escrevi é para glorificar a Deus, é para honrar ao Senhor. Então, doxologia, ela é adoração, ela é glorificar a Deus, é isso que significa essa palavra. Então, a boa teologia, ela conduz o leitor ao quê? A adoração, a um enlevo espiritual. Ela conduz aquele que está ouvindo a Deus. Daqui a alguns minutos nós vamos ter aqui a pregação da palavra. E a pregação da palavra vai ser no sentido de quê? De nos conduzir a quê? De nos conduzir a Deus, de nos conduzir ao Senhor, de nos conduzir à sua glória e majestade. Em quarto lugar, uma boa teologia, meus irmãos, ela é escatológica, porque ela sempre está a nos lembrar de que um dia tudo isso vai acabar e Cristo vai voltar. Toda pregação em algum momento nos traz, Djalma, está aqui, chave da onde? Do carro? Está aqui dentro, pega para mim, por favor, meu irmão. Então a teologia, ela é escatológica, no sentido de que ela nos conduz a realidades eternas. Ela nos conduz a uma realidade futura. E qual é essa realidade futura? Cristo vai voltar e resgatar a sua igreja, e nós viveremos a eternidade com Ele. Então toda pregação, de uma forma ou de outra, ela é escatológica. Ela nos conduz, ela nos leva, ela nos guia a uma vida futura e eterna. Ela precisa ser. Então a teologia nos lembra a todo instante do retorno glorioso do Redentor e a renovação de todas as coisas. Em quinto lugar, ela é cristocêntrica, ou seja, todo o foco de uma pregação deve estar na pessoa de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras apontam para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras nos ensinam a respeito de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus levantando um Redentor. Nós vemos Deus levantando um que salvará o homem. Nós vemos Deus proporcionando ao homem uma salvação, não uma salvação para este mundo, para esta terra, mas uma salvação eterna. Então a boa teologia reconhece que é tudo, aqui é a obra, tá? Não é cobre não. Aqui é tudo obra dele. Tudo é obra de Cristo. Tudo é obra do Senhor. E essa obra para quê? Para glorificar o seu próprio nome e para nos lembrar que todas as coisas, assim como Paulo diz em Colossenses, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, por meio dele, até mesmo principados e potestades foram criadas por ele, por intermédio dele e para ele. Eu pulei o sexto. Ou já está no sexto e está numerado errado? Esse é o sexto, né? Isso. Sétimo, então. E ela é responsável. O que significa de ser? Oi? Eclesiológica, isso. Foi essa que eu deixei de fora. Eclesiológica em que sentido, meus irmãos? Eclesiológica, no sentido de que toda pregação afeta a igreja. Toda pregação é uma pregação que conduz a igreja a uma realidade, que a realidade é a verdade das Escrituras, da palavra de... Gente, estou com calor aqui, vou falar para vocês. Quem botou esse ar no 24?
Depois eu mudo. Então ela é eclesiológica, que vem de eclésia, que vem de igreja, que vem de povo de Deus. Assim, meus irmãos, quando nós, então, pregamos as Escrituras, eu não estou pregando a palavra aqui para aquela pessoa que está passando lá pela rua com a bolsa cheia de fruta, legumes, verduras, indo embora para casa. Eu estou pregando para você que está aqui no banco sentado, para você ouvir, para que ela seja aplicada à tua vida, para que você saia daqui transformado, ou se não transformado, pelo menos pensando naquilo que foi pregado, e dentro do que foi pregado, avaliando o seu coração, avaliando a sua própria vida. Então, ela é eclesiológica por conta disso, porque toda pregação, ela é uma pregação para a igreja. Eu já falei isso aqui para vocês. A Escritura, a palavra de Deus é para o seu povo. Quando ele manda Moisés escrever no livro, ele fala, escreve para a geração, para as gerações dos outros povos futuros. Foi isso? Não. Escreve para a geração futura de Israel. Então a Bíblia, ela é para o povo de Deus. Então nunca queira, meu irmão, minha irmã, nunca queira que um ímpio venha entender o que você está falando para ele no contexto bíblico. Ele não vai entender, a não ser que você explique, como o Filipe explicou para o etíope, né? Lá na estrada. Então você explica aquilo de forma a você ser um mestre, ser um professor, e aquela pessoa conseguir absorver aquilo que você está ensinando e entender. Mas um ímpio, quando pega as Escrituras, abre para ler, ele vai ler apenas como um livro histórico. Ele não vai ler como um livro celestial, não vai ler como um livro espiritual, ele não vai ler como um livro escrito por Deus, ele vai ler como um livro escrito por homens. Então, como diz a própria palavra de Deus, as Escrituras são frias para aqueles que não compreendem. Então nós, que já compreendemos, temos o Espírito de Deus, o Espírito da palavra, quando abrimos o texto bíblico, nós entendemos. Então a Escritura, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é para nós, ela é para a sua igreja. E aí sim, por último, sétimo, a teologia, ela deve ser responsável. Ou seja, quem prega, quem faz teologia, quem ensina, quem transmite as Escrituras para alguém, deve fazer isso com seriedade, com responsabilidade. O ensino das Escrituras deve ser revelado de forma a penetrar na nossa mente. Mas como isso vai acontecer se eu não me preparei, se eu não estudei, se eu em nenhum momento me preocupei com aqueles que estariam a ouvir a pregação da palavra? Então, há uma preparação, há um estudo. Não posso estar sentado ali no banco de uma igreja e o pastor do nada virar, hoje eu estou com vontade de pregar, não, vou dar oportunidade para o irmão Alessandro. Vem, irmão Alessandro, traz uma palavra para o povo. E aí? Como é que faz? Mas Deus pode usar? Lógico que Deus pode usar. Mas é muito mais fácil Deus não usar do que usar. Muito mais fácil. É muito mais fácil aquele homem, subir aqui e falar os seus achismos, os seus ismos, do que de fato ele falar algo a respeito das Escrituras, a não ser que ele seja uma pessoa perfeitamente habilitada, que é um estudante afinco das Escrituras, e portanto consiga, de fato, ele separar um texto na hora, fazer ali uma exegese daquele texto, uma interpretação daquele texto, aplicar aquele texto e pregar. Problema nenhum. Mas isso nunca deveria ser uma regra, isso é uma exceção. Ok? Quero então pegar a apostila com vocês para a gente terminar. Na página 3, ele tem a terceira parte. Eu não quis escrever nada, eu falei, eu vou ler porque eu achei muito bom. Na prática, a teologia é outra. Nossa experiência pode fazer parecer, porém, que nem sempre vemos nossa crença em Deus como Criador de tudo que há, afetando o nosso dia a dia. Você passa o seu dia a dia o tempo todo pensando em Deus? Hein? Duvido. Hein? Chega uma coisa do seu trabalho lá na sua mão, aí você fala assim, Senhor, agora
que eu faça esse trabalho com excelência. Não faz. Não faz. A gente passa o nosso dia. Há momentos que a gente até esquece de Deus. Não é verdade? Há momentos do nosso dia que a gente despluga de Deus. E ele continua. Se ele é bom, justo ou se é moralmente neutro, o que isso tem a ver com o nosso modo de ver o mundo? Se ele é fiel e cumpre suas promessas, ou se criou o mundo, ou foi cuidar de outra coisa, deixando o resto a nosso encargo, como esse entendimento se traduz em nosso cotidiano? Se é soberano e tem controle absoluto sobre tudo, ou se não intervém nos negócios humanos, quer por não se importar, por não ter poder para isso, ou por alguma outra razão, como isso afeta o modo como vivemos? Se ele é o padrão, ou se nos estabeleceu como padrão, se fomos criados bons e nada mudou, ou se tudo mudou após a entrada do pecado no conhecimento humano, se precisamos de salvação, ou só de alguns ajustes, tudo isso faz diferença? Qual é a nossa resposta a essas e outras perguntas? Se pensamos nisso, já estamos fazendo teologia. Então, de repente, você está lá no seu trabalho, cheio de coisa para fazer, aí você para e pensa assim, caramba, por que Adão pecou, né? Você já fez isso? Duvido, nunca fez. Não é? Ou está lá na hora do seu almoço e está pensando, rapaz, por que Davi matou Urias, né, cara? Ou faltando 5 minutos para o seu expediente acabar, e você já está pensando, o que o pastor Alessandro vai pregar domingo que vem? Duvido. A gente não pensa, meus irmãos, todo dia, o dia inteiro no Senhor. Não pensamos. Infelizmente, não funciona dessa forma. Sabemos, porém, que a teologia já é importante na igreja. Não precisamos torná-la assim. O que nos importa saber é se a teologia que realmente influencia a vida da igreja é boa ou ruim. Ou seja, é mais fiel ou menos fiel aos ensinos da Escritura. Desprezar a importância da teologia apenas trará prejuízo, porque o que você pensa a respeito de Deus afetará o seu modo de ver o mundo, as pessoas, seus compromissos, suas prioridades, seus métodos, sua fé, sua cosmovisão. Portanto, seja ela boa ou ruim, feita com zelo ou levianamente, sua teologia definirá a sua vida, sua visão de igreja, seus relacionamentos e até mesmo seu destino eterno. Então, meus irmãos, nós devemos fazer como os bereanos faziam, julgar tudo aquilo que ouvimos. Não podemos nos alimentar de toda a palavra. Nós devemos ouvir, e se o que ouvimos está de acordo com as Escrituras, nos alimentamos dela. Você quando vai no restaurante e vê que o feijão está azedo, você põe ele no seu prato e come? E por que as Escrituras é assim? Por que a gente às vezes está ouvindo um negócio podre lá na TV e continua ouvindo aquilo? Porque a gente está ouvindo alguém falar alguma coisa errada ou equivocada e a gente continua ali perto ouvindo aquilo, né? A conclusão, meus irmãos, portanto, é que todos nós somos teólogos e a nós cumpre o quê? Fazer teologia que honre a Deus. Se estruturamos pensamentos sobre Deus, a realidade, nós mesmos, a vida e seu fim e todos os nossos relacionamentos, devemos fazê-lo amparados pela palavra de Deus. Como os crentes de Bereia, precisamos conferir se tudo que ouvimos e pensamos sobre Deus está alicerçado em sólido e sério ensino bíblico. Para isso, precisaremos a cada dia construir uma teologia que reflita esse ensino. Com responsabilidade e zelo, nossa teologia será como uma doce melodia aos ouvidos do Senhor. E como aplicação, né? Acho que já aplicamos até bastante. Devemos ter responsabilidade, meus irmãos, com as Escrituras. Não é só um pastor, um diácono, ou um irmão ou uma irmã que está sempre pregando as Escrituras na igreja que deve ter essa responsabilidade. Nós também temos responsabilidades com a palavra de Deus. Nós também temos responsabilidade com as Escrituras. Nós, como diz o apóstolo Pedro, nós devemos dar razão da nossa fé.
Quando perguntam a nós quem é Cristo, devemos saber responder. Quando perguntam a nós quem é Deus, devemos saber responder. Quando perguntam a nós, esse tal de Espírito Santo que vocês tanto falam, quem é Ele? Devemos saber responder, devemos saber até contar a história da Trindade. Devemos saber, meus irmãos, porque as Escrituras nos ensinam a prosseguirmos no conhecimento do Senhor. Tá bom? Alguma dúvida? 2 minutinhos para o seu café. Nenhuma dúvida? Tudo ok? Então vou fazer uma pergunta aqui, vou apontar para alguém responder. Vamos orar então. Senhor, obrigado pelo teu ensino, Senhor, da palavra nessa escola bíblica agora pela manhã. Somos gratos a Ti pela manifestação da Tua palavra em nosso meio, somos gratos a Ti pela presença dos irmãos, somos gratos a Ti pelo privilégio de estudar a Tua palavra no domingo pela manhã. Abençoe agora este café da manhã, na comunhão dos santos. Abençoe também o nosso culto, Senhor. Fica conosco. Te pedimos e assim Te louvamos em nome de Jesus. Amém.